Senhor, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Passagem conhecida. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E vai dando glória. Aleluia. O Senhor está presente. Glória a Deus. Enquanto nós adoramos, enquanto nós ministramos, o Senhor vai trabalhando em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? A cura de 10 leprosos. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, ele quem? Jesus. Passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos apontar que Jesus estava indo a Jerusalém. Ele passa por meio de Samaria, por meio da Galileia, e ele entra numa certa aldeia. E quando ele entra nessa certa aldeia, sai ao encontro 10 leprosos que param de longe e começam a clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para esse irmão, para essa irmã, esse santo, essa santa do Senhor do teu lado aí, lindeza, que brilha a luz de Cristo nele, nela, e diga assim: fé, obediência e gratidão geram um milagre. Repita para ele: fé, obediência, gratidão gera milagre. Aleluia. Está disposto a ativar a tua fé, obedecer ao Senhor e ser grato para viver milagre? Porque a noite é essa. Aleluia. É noite de viver milagre. Nós estamos vendo a palavra declarar: 10 leprosos estão vendo Jesus passar de longe, porque eles sabem que eles estão leprosos, eles não podem se aproximar, mas de longe eles começam a clamar: Mestre, tem misericórdia de nós. De longe eles clamam. Nós sabemos que aqueles que eram leprosos, eles ficavam num lugar reservado, separado, lançado à parte. Não podia andar, não podia transitar no meio do povo. Não tinha vida, né? Fica enclausurado. Está lá, enclausurado. Mas Jesus passa para mudar a situação. Eu não sei em que situação você chegou aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor já está passando no nosso meio e Ele vai mudar o cativeiro. Ele vai mudar o quadro da tua vida. Ele vai mudar o quadro da tua história. Ele vai mudar a forma como você entrou aqui nessa noite. Não vai sair da mesma forma, porque onde Jesus está, o milagre acontece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós estamos na condição desses leprosos. Às vezes você vai:
A lepra não significa especificamente pecado, igreja, preste atenção. A lepra significa uma doença que paralisa. Naamã estava lá junto do rei, chefe do exército, mas a palavra vai dizer que ele era leproso. Havia uma enfermidade, havia uma dificuldade, havia uma vergonha, algo de que ele se envergonhava e ele escondia, porque ele tinha a honra do homem, mas perante a todos e a Deus ele era leproso. Era alguém que precisava de cura. E às vezes nós estamos nessa condição, nós nos sentimos leprosos. Como assim? Sentimos. Aquela hora que o inimigo começa a acusar você pelo pecado, a hora que ele começa a acusar você por algum sentimento, a hora que ele começa a acusar você para que você ache que Deus não vai te perdoar, para que você comece a se envergonhar, e aí em vez de você se aproximar, você se distancia da presença do Senhor, porque você se condena, porque você quer estar à parte, enclausurado, e o Senhor está dizendo: ei, não fica distante da minha presença, mas clama para que eu me aproxime e mude a situação que você está vivendo. No dia mau, Bill, é fácil a gente se ausentar da presença. É fácil nós nos afastarmos. E quando tudo vai bem, nós nos aproximamos novamente. Mas o Senhor está nos ensinando que no dia mau, é nessa hora que você precisa estar na presença do Senhor. O Senhor está dizendo: é no dia da adversidade que você precisa estar presente, porque é no dia da adversidade que a mão do Senhor será contigo. Não deixa o inimigo te prender, não deixa o inimigo te parar, não deixa ele lançar seta na tua mente e no teu coração, não deixa ele trazer a murmuração, não deixa ele trazer a ingratidão, porque o Deus que você serve continua cuidando de você, continua cuidando da tua casa. Ele é contigo, Ele tem te amado, e tem sido fiel, e na proporção que Ele é fiel a ti, Ele espera a tua fidelidade com Ele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe o inimigo afastar você, te deixar distante. Aleluia. Chame o Senhor. Nós vamos ver que esses homens, eles reconhecem a condição dele. E quando nós reconhecemos a nossa condição e clamamos o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Eles estão do outro lado clamando: Mestre, tem misericórdia de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. Sabe o que esses homens estão fazendo? Provocando milagre. Você não entendeu? Esses homens estavam leprosos, distantes do outro lado, mas não permitiram que essa adversidade impedisse eles de clamar pelo milagre, e a graça e a misericórdia de Deus fosse derramada sobre eles. O Senhor está dizendo: provoca o teu milagre. Você é provocador de milagre. Abre a tua boca e clama, abre a tua boca e chama pela presença dEle. Oh, Arabai. Mas eu tô jururu, vou ficar quieto aqui no meu canto, não quero conversa, não quero ver a cara de ninguém. Vai, Satanás vai alimentando isso aí no teu coração até virar uma amargura. E aí você vai ter que se humilhar perante o Senhor de qualquer forma, pedir perdão, e ainda vai ter que pedir perdão para aqueles de quem você deixou a amargura tomar conta do teu coração. Aleluia, glória a Deus. A solução não é se manter distante, é clamar e se aproximar do Senhor em clamor, crendo na graça e na misericórdia dEle conosco. Será que você crê que a graça e a misericórdia do Senhor estão sobre a tua vida nessa noite? Aleluia. Queridos, nós somos pecadores, vamos morrer pecadores. É a herança adâmica, não tem jeito.
Mas a Bíblia diz que se nós nos humilharmos, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, e pedimos perdão diante do Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. Então não deixa o inimigo condenar você não, em nome de Jesus. O Senhor está me dizendo que Satanás está segurando vidas e corações para se sentirem desta maneira, para não estar na presença do Senhor, mas o Senhor quer libertar o teu coração. Aleluia. Todas as vezes que nós chamarmos por Ele, crendo, Ele nos ouvirá. Ele vai inclinar os seus ouvidos e estender as suas mãos para nos socorrer. Não deixa a mentira de Satanás te fazer acreditar que você não merece, que você não vai receber aquilo que você veio buscar da mão do Senhor. Não deixa ele te fazer se sentir envergonhado, não. Essa lepra tem cura. Existe algo impossível para Deus? Aleluia. Ele é Deus que cura. A solução é clamar e não se esconder. Aleluia. A cura não está distante de você, pelo contrário, está bem próxima. Você deve acessá-la. Vou dizer para você o quão próximo estava a cura deles. Eles estão do outro lado, clamando ao Senhor. E levantaram, verso 13, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Estava longe a cura deles? Estava a alguns passos. Aleluia. O Senhor está dizendo que você precisa estar a alguns passos de você. É hora de clamar, é hora de acessar, é hora de provocar o teu milagre, porque não está longe, está perto, está tão perto que basta clamar para acessar e receber. Aleluia! Você precisa crer, os teus lábios precisam confessar, mas o teu coração precisa crer. Aleluia. Não adianta só eu falar da boca para fora, eu creio. E aí quando é na minha vida, para mim é tudo mais difícil. Quem foi que disse isso? Mentira de Satanás. Deus é o mesmo na minha vida e na tua. É o mesmo. Da mesma maneira que Ele resolve os meus problemas, Ele resolve os teus. O que diferencia é a forma que você se apresenta para clamar a Ele. É a intimidade. Aleluia. Glória a Deus. Vai, apresente-se aos sacerdotes. Jesus já tinha declarado a cura. Leproso, quando está leproso, não pode se apresentar na frente do sacerdote. É ou não é, mestre Kleber? Aleluia. Não, queridos, depois que é curado, ele vai se apresentar, para que os sacerdotes olhem e venham dizer: está curado, pode voltar a estar no meio do povo. Quando Jesus diz para eles: vai e se apresentem ao sacerdote, Ele estava dizendo: vai, vocês estão curados. Recebam a cura. Receba aquilo que você veio buscar. Aleluia, a palavra já foi liberada. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eles se apresentariam diante do sacerdote somente para testemunho físico, visível da cura. Mas a cura já estava decretada e eles só precisavam acessar. Aleluia. Você crê que aquilo que o reino tem para você já foi determinado? Você só precisa acessar. Aleluia.
Hoje é noite de nós acessarmos novas realidades para a nossa vida. Eu já preguei aqui a respeito das novas realidades. É tempo de nós acessarmos essas realidades para as nossas vidas. O teu coração precisa crer, a tua boca precisa declarar. É tempo de viver e acessar novas realidades do reino. Aleluia. Glória a Deus. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Olha que interessante. Eles estão do outro lado clamando, gritando ao Senhor. Jesus dá uma ordem. Você não vê esses homens questionando. Você não vê esses homens dizendo, mas não podia ser de outro jeito. Mas não podia ser do jeito que eu pedi. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, vai ser do jeito de Deus. E a gente não entende o jeito dele trabalhar. Se você tentar entender, tu vai ficar louco. Não tenta. Conselho de quem já passou por isso. Não tente. Só confia e deixa ele trabalhar. Aqueles homens vão obedecer. Primeiramente, recebe a ordem. A fé está no coração. Obedecem a ordem e saem a caminho para procurar os sacerdotes. E no meio do caminho, diante da fé e da obediência, eles foram curados. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está no caminho. Você iniciou a campanha. Você está no caminho. Você vai receber da mão do Senhor a tua cura. O teu milagre. Aleluia. No caminho. Nós estamos no 4º dia. Na quarta-feira. É um trava-língua, né? Aleluia. Para acessar o milagre na tua vida. Creia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando e adorando a Deus. Aleluia. Glorificando e adorando a Deus em voz alta. Aleluia. Entenda, a Bíblia não vai declarar como isso aconteceu. Mas ela deixa margem para que eu ministre algo diante daquilo que nós vivemos no mundo atual hoje. Aleluia. Ela me dá margem para isso. Amém? E um deles, vendo que estava são, glorificando a Deus em alta voz, voltou, caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. A Bíblia faz questão de mencionar que ele era samaritano, porque nós sabemos que um samaritano não conversava com o judeu, tem toda aquela, aquela briga, aquela rinha toda, aquela coisa toda. Mas a Bíblia deixa aqui para nós entendermos que muitas vezes vem de onde a gente menos espera, Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você entenda, eles estão no meio do caminho. A Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam no meio do caminho, eles foram Estão no meio do caminho, foram curados. Um percebeu que estava curado. Aleluia. Um viu a cura sobre si. Mas a Bíblia não declara por que os outros 9 não voltaram, ou se eles viram ou se eles não viram. Mas um estava apercebido no meio do caminho. Sabe o que eu entendo com isso? Se você não estiver atento, apercebido aquilo que Deus está fazendo, você perde o teu milagre. Ou pode tardar um pouquinho. Esteja percebido aquilo que Deus está fazendo, se movendo na ambiência espiritual. Não é ambiência física, queridos. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que esperamos em Cristo, pela fé, olhos da fé. Então, nós somos seres espirituais e nós nos movimentamos no espiritual e não no carnal.
Talvez aqueles homens 9, na carnalidade deles, estão lá conversando entre eles e dizendo assim: poxa, mas nós vamos ter que caminhar até lá no sacerdote. Vamos ter que ir, não tem jeito, né? É o único jeito, é desse jeito, ele mandou, vamos lá. Talvez eles estivessem, vou conjecturar, talvez estivesse murmurando. Talvez estivesse questionando a forma de Jesus estar trabalhando e mandando que eles fossem até os sacerdotes. Talvez não. Talvez eles viram, assim como o outro, mas eles não quiseram voltar para agradecer. Será que nós temos isso no dia de hoje? Aleluia, glória a Deus. Ele volta dando glória a Deus e prostra-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, reconhecendo que Ele é Deus, que tem todo o poder para curar, agradecendo, grato pelo milagre que recebeu. Aleluia. Quanto aos outros, poderiam estar realmente desapercebidos, distraídos. Não se distraia. O inimigo usa de distrações para que nós não venhamos receber o nosso milagre. Não se distraia, para você reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Talvez estivessem murmurando, distraindo, crendo que seriam curados quando chegasse diante do sacerdote. Não sei, talvez pudesse ser assim o pensamento deles. Não está vendo nada. Está lá distraído, murmurando, conversando. A cura já aconteceu. E eles estão lá, achando que só quando chegar diante do sacerdote o negócio vai acontecer. E muitos de nós, às vezes, estamos dessa maneira. Só acredito quando eu tomo posse do milagre, quando eu recebo de fato, porque no meio do caminho eu posso profetizar, eu posso declarar, nós podemos declarar e profetizar sobre a tua vida, mas você não tem fé suficiente para receber, está igual Tomézão, tem que ver para crer. Não consegue. Eu só vou dar testemunho, só vou render glória a Deus na hora que eu tiver com a bênção na mão, porque eu não quero passar vergonha. Eu vou lá e vou contar. Imagina, pastor Aguinaldo, se Ana pensasse dessa forma depois de tanto ser oprimida por Penina, e quando ela entendeu o mistério, tem que deixar a voz de Penina para lá, deixa a ação de Penina, da adversidade para lá, vou para o altar, vou dobrar meus joelhos, vou clamar a Deus, vou ser específica, vou pedir um milagre específico a Deus. Eu quero um menino, se o Senhor me der, eu devolvo para ti no teu altar, na tua casa. Ela nem tinha recebido o milagre e ela já estava agradecendo e devolvendo, porque ela sabia que Deus era poderoso para fazer. E você fica esperando, não quero ver primeiro acontecer. Começa a agradecer antes de receber. Arabaia. Começa a agradecer. Senhor, eu agradeço pela bênção, porque o meu filho estará na tua casa. Aleluia. Eu agradeço, Senhor, porque o vento está soprando, mas no vento, no meio do vento, no olho do furacão, a tua mão se estendeu, a tua misericórdia me alcançou, a tua graça foi sobre mim, sobre os meus, e eu vou glorificar o teu nome. Eu te agradeço porque o Senhor vai acalmar a tempestade, vai dar ordem ao vento contrário, nenhum mal prevalecerá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos teus anjos o Senhor deu ordem para me guardar em todos os dias da minha vida. Eu te agradeço pelo livramento diário, porque os teus anjos estão acampados ao meu redor. Não, mas aí eu vou agradecer só quando eu vou atravessar a rua e o carro quase me estabaca no meio do asfalto. Aí eu vou reconhecer o livramento de Deus. Estou na minha casa, estou lavando roupa, estou pendurando roupa, estou fazendo coisa. Você acha que os anjos não estão me livrando todo o tempo? Ainda mais porque Satanás guerreia 24 horas conosco. Então 24 horas da tua vida, começa a agradecer ao Senhor.
Começa a render glórias, aí que você vai ver que o negócio vai mudar. Para de murmurar. Ah, Senhor, até quando essa prova? Até quando Deus permitir? E vai glorificando. Até a hora que chegar o Kairos, o tempo oportuno, a hora que Ele vai fazer um milagre. E você vai glorificando. Melhor glorificar. Melhor é adorar. Aleluia. Glória a Deus. Então não seja tomezão não, em nome de Jesus. Começa a glorificar. A segunda classe, aqueles que perceberam, mas não acharam talvez necessário voltar para agradecer, porque estão ansiosos para serem considerados limpos e poderem voltar com as suas vidas. E já estavam em posse do milagre mesmo. Voltar para quê? A nossa irmã voltou para glorificar o nome do Senhor. O nosso irmão voltou para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E aí eu entendo que muitas vezes nós passamos isto aqui dentro. Recebo o milagre que eu tanto esperava, mas eu banalizo e eu não volto para dar testemunho. Eu já recebi, já estou em posse, passou. Sabe aquele que diz assim, eu recebi um milagre da parte de Deus. Irmã, vai dar testemunho. Não precisa, eu já recebi, outra já passou. O sangue de Jesus tem poder. Queridos, o teu testemunho ativa a fé do teu irmão. Ele olha para você e diz, Deus fez na vida dele e vai fazer na minha também. Aleluia. Se você se calar, como que é que você vai render glórias ao nome dele? Se tudo que nos acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Se todas as coisas cooperam é para que eu dê glória ao nome dele, nada é por acaso, tudo tem um propósito, e é a glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Mas alguém voltou, estrangeiro, samaritano, gratidão de onde não se esperava nada. Quantos podem ser gratos e não são? E aqueles que encontram provações em diversas situações são. Já viu aquele irmão que tem casa, não paga aluguel, tem carro, pode não ser o do ano, a casa pode não ser uma mansão, tem saúde, está trabalhando, mas ele está incontente, não está bom, ele queria um carro melhor, uma casa maior. Ele não consegue agradecer a Deus pelo que tem. Ele insiste em continuar pedindo, e se não recebe, fica frustrado. Mas você já parou para analisar que talvez você tenha agradecido pouco? Por isso que o muito ainda não veio? Parou para analisar? O silêncio diz que sim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse silêncio aí é bom, eu acho, em nome de Jesus, porque tu está refletindo. Mas às vezes tem roupa, tem calçado, tem tudo. Mas por uma coisinha que não tem, a ingratidão toma conta. A insatisfação toma conta. Comece a ser grato por tudo que você tem, porque tudo que você tem foi Ele que deu. Tudo que você tem, tudo que você usufrui, Ele te abençoou. E aí a gente olha para o irmãozinho, e quando ele dá testemunho, você fala, meu Deus, como a minha vida é maravilhosa. Como Deus é bom o tempo todo. Porque eu tenho tudo, eu tenho
mantimento, eu tenho calçado, eu tenho vestimenta, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho um automóvel. O meu irmão tem um par de sapato, no máximo 2, um terno, está passando necessidade, e eu estou aqui murmurando à toa, eu estou sendo ingrato. Aleluia. E aquele que não tem quase nada está aqui dando glória a Deus, diz que ganhou um par de sapato novo porque o dele já estava furado. Ele vem aqui com o coração grato, dizendo que pediu um pneu e Deus deu 4. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo? Seja grato, testemunhe, adore o nome daquele que vive e reina sobre a tua vida. Aleluia. Comece a clamar. Aleluia. Provoca o teu milagre. Deixa eu te contar um segredo, que aí no final agora que eu vou fazer algo que Deus me pediu, você vai entender. Você é provocador de milagre. Entendeu? É clamando e provocando. Nós, portadores de milagre. Está entendendo o que Deus vai fazer nessa noite? Nós, portadores de milagre. Dê crédito à palavra do profeta, não é isso que a palavra diz? Portadores de milagre. Vocês provocadores. Está entendendo? Começa a provocar milagre, porque nós vamos liberar milagre. Arabaia. Aleluia. É você provocando e nós entregando. Nós somos receptores. Recebemos milagre e agora vamos ao que? Profetizar para a tua vida. Somos portadores e vamos compartilhar. Aleluia. Está crendo que é portador de milagre? Crê? 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 Crê, pastor Aguinaldo? Aleluia. Glória a Deus. Põe para mim, Fran, por favor. 1 Tessalonicenses 5,18. Somos portadores de milagre para a glória de Deus. E quando você vive milagre, você passa a ser um portador de milagre para também declarar sobre a vida do próximo. Aleluia. 1 Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses está dizendo para nós que o ato de reconhecimento de que tudo vem de Deus é expressão da fé e a marca de um coração transformado. Será que você pode, diante do Senhor, dizer: Senhor, eu carrego a marca da fé por um coração transformado? Ou o teu coração vai continuar insistindo em pregar peça em você, dizendo que tem fé, e quando você vasculha, você não encontra fé? Essa é a noite que o ato de reconhecimento, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas, será a expressão da tua fé e a marca do teu coração transformado diante dEle. E se você não tem, já começa a pedir agora: Senhor, em nome de Jesus, eu quero fé para ter a marca de um coração transformado. Por quê? Porque o mundo lá fora é incrédulo, não crê. Mas você entregou a vida para Jesus. Você creu no sacrifício dele. Você crê que existe um Deus que enviou o Filho, que derramou sangue por mim e por você. Essa marca de um coração transformado está sobre as nossas vidas através da fé. Então nessa noite, ativa a tua fé. Aí o Senhor vai dizer da seguinte forma:
levanta-se e vai. Sua fé salvou você. É assim que ele termina a conversa com aquele homem que volta para agradecer e glorificar o nome dele. Jesus operou não somente o milagre físico, mas o milagre espiritual. Aleluia. Porque, queridos, ele precisou crer no Deus dos céus, no Filho que estava ali diante dele, declarou uma ordem, e ele obedeceu mediante fé, porque quem não tem fé não obedece não, fica no mesmo lugar. Então, se você tem recebido o direcionamento de Deus, não tem obedecido, não tem se posicionado, querido, sinto muito. Tem fé no teu coração não, tem desobediência. Se conserta. Ele precisou de fé para sair do lugar, para tomar um posicionamento. E no meio do caminho, ele vive o milagre segundo a obediência que a fé gerou no coração dele. Você está entendendo que a obediência gera fé no nosso coração? A fé gera obediência e assim vai. E nós então conquistamos o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele vai viver a cura física e a cura espiritual. Por quê? Porque quando ele se prostra aos pés de Jesus, ele está reconhecendo que ele é Senhor. Ele está reconhecendo que ele é mestre. Ele está reconhecendo que em Jesus há todo o poder. E só faz isso quem crê, quem tem fé. E naquele momento, quando ele reconhece o senhorio de Cristo, a salvação é liberada para ele. É por isso que o Senhor diz: vai, a tua fé te salvou. Ele estava dizendo, não é o ato, é a fé. Você creu, você acreditou, você confiou, reconheceu o meu poderio, reconheceu o meu senhorio, e a salvação sobre a tua vida, a milagre, a cura, a libertação. E o Senhor está falando comigo e com você nessa noite: creia no senhorio de Deus na tua vida, porque Ele é Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os milagres de Jesus são para convencer o homem do seu poder, do seu senhorio, para que haja, acima de tudo, salvação. Você consegue entender que quando você testemunha, você dá glória ao nome do Senhor, e as vidas que estão olhando para você, elas começam a enxergar o Deus poderoso que você serve? Aleluia. Fran, põe para mim, por favor, em nome de Jesus, João 4, verso 48. Milagre de Jesus sobre as nossas vidas é uma ferramenta para que nós usemos para a glória do nome dEle, para que haja não só cura e libertação, mas salvação no meio de nós. Porque quando o negócio está ruim, o povo corre atrás de quem? De vocês, de nós. Ora por mim, ora lá, por isso, por aquilo outro. E aí, a gente ora, o milagre acontece. E aí eles são despertados. A incredulidade do coração deles precisa bater em retirada. E eles passam a ser inspirados pelo Deus que você serve. Aleluia. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Marcos 16, 20, por favor. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com sinais que se seguiram. Palavra e poder, poder e palavra. Para encerrar, João 20, 30 e 31. Para que nós possamos orar. Aleluia. Nós estamos do lado de cá. Vocês estão do lado
vocês vão clamar, vocês vão provocar milagres, e nós vamos liberar. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro de João. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você crê? Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Você vai provocar o seu milagre. E nós vamos declarar. Porque nós somos portadores de milagre. E nós vamos declarar sobre a tua vida. E eu vou fazer segundo o Senhor instruiu ao meu coração. Em nome de Jesus. Eu sei que nós não temos esse hábito. Mas o Senhor, Ele tem os meios específicos de trabalhar. Para nós que estamos aqui, somente será liberado: seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Não é para orar por ninguém. A palavra foi pregada. A fé está sendo ativada. Nós vamos apenas declarar e ser o canal de bênção entre o Senhor e nós e a sua vida. E você vai vir provocando o teu milagre. Você vai vir clamando a Deus, apresentando a Ele: Senhor, eu preciso de uma cura nessa área. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, dos meus. Você vai vir, não é de boca fechada, não. Você vai vir clamando, provocando o milagre. Porque para tu vir eu liberar é fácil demais. E tá precisando ter uns crentes aqui que estão muito milindre. Entendeu? Não, vai ter que orar e vai ter que vir clamando. Abre a boca, clama a Deus.